Pessoal, a aula de hoje é reagente em excesso, passo a passo. Então, partindo do exemplo em que nós misturamos 140 gramas de N2 com 50 gramas de H2, qual vai ser a massa de NH3 obtida? Como dados da questão, nós temos a massa molar do N2, 28 gramas por mol, o H2, 2 gramas por mol, o NH3, 17 gramas por mol. E aqui nós temos a equação não balanceada. Tá bom? E claro que você já sabe que tem que balancear a equação. Vamos lá ao primeiro passo. Quais são os valores disponíveis dos reagentes? Porque nesse tipo de questão são dados os valores de dois reagentes. Então, a observaçãozinha aqui, ó, tá na própria questão, no próprio comando da questão. Lá está dizendo 140 gramas de N2 e 50 gramas de H2. Então, essa é a primeira coisa que você tem que retirar da questão. Segundo passo, qual é a proporção correta dos reagentes dessa equação? Tá? Da onde que eu vou tirar essa informação? Da equação química balanceada. Então, aqui embaixo, ó, eu já estou colocando a equação química balanceada. 1 mol de N2 reage com 3 mol de H2, formando 2 mol de NH3. Aí aqui em cima, já destacado, eu tenho a proporção correta. Perceba que eu já transformei para a grandeza que está sendo trabalhada na questão, que é massa. Então, como foi dado lá no começo, 1 mol de N2 é 28 gramas. 1 mol de H2 é 2 gramas. Só como você pode perceber, o H2 são 3 mols. Por isso que nós temos um total de 6 gramas. 3 vezes 2 gramas de H2. Como o N2 é apenas 1 mol, fica 28 gramas. Então, a proporção correta para essa equação é: a cada 28 gramas de N2 são necessários 6 gramas de H2. Ok? Então, vamos ao terceiro passo. O que a gente vai fazer aqui no terceiro passo? A gente vai comparar a proporção correta, que nós tiramos lá da equação balanceada, com os valores que foram dados na questão, os valores disponíveis, a quantidade disponível. Então, observe bem. A proporção é 28 gramas de N2 reage com 6 gramas de H2. Na questão, foi dito que 140 gramas de N2 misturou-se com 50 gramas de H2. Provavelmente, essas quantidades não estão obedecendo à proporção da equação, 28 para 6. Um dos dois está em excesso, está numa quantidade acima do necessário. E o outro está na quantidade insuficiente. E aí nós vamos para o próximo passo, que é o quarto, onde eu vou te ensinar como descobrir. E essa que é a grande dificuldade de muitos. Descobrir, visualizar quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante, para depois nós calcularmos a quantidade de produto formada usando o reagente limitante. Então, observe bem aqui no quarto passo. O que eu vou fazer no quarto passo? Eu vou achar os valores necessários e, consequentemente, vou descobrir quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante. Tá? Aí veja bem, ó, se a quantidade necessária de determinado reagente for maior que a quantidade disponível, eu estou diante do reagente limitante. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Peguei N2H2, como você pode perceber, tá aqui é meu dedo, né? Na primeira linha eu tenho a proporção correta, 28 para 6. E na segunda linha, eu quero descobrir qual é a quantidade necessária de N2 se essas 50 gramas de H2 reagirem. O que eu descobri? Para que as 50 gramas de H2 reajam, eu vou precisar de 233,33 gramas de N2, que é outro reagente. Aí vamos voltar para o nosso esqueminha aqui. Qual é a quantidade necessária? 233,33. Mas quanto que eu tenho disponível na questão? 140. Opa,
Se eu preciso de 233 e eu só tenho 140, a quantidade que eu tenho é insuficiente. Portanto, o N2 é o meu reagente limitante. Obviamente que o H2 vai ser o reagente em excesso, mas vamos provar isso. Então, eu tenho aqui a proporção correta, 28:6, e eu coloquei lá, né, stand-by que eu falo, quantidade de H2 que foi dada na questão 50. Eu deixei de lado. Eu quero saber quanto que realmente eu vou precisar, quanto que vai ser necessário para reagir com essa 140 de N2. Fazendo a multiplicação em regra de 3, cruzada, eu descobri que eu preciso apenas de 30 gramas de H2 para reagir com 140 de N2. E no nosso esqueminha aqui nós temos que, quando a quantidade necessária for menor que a quantidade disponível, eu estou diante do reagente em excesso. Então veja, no nosso cálculo nós vimos que basta 30 gramas de H2 para reagir com a quantidade disponível de N2. E, na verdade, eu tenho 50 gramas de H2 disponível, mas eu só vai reagir 30. Se eu tenho 30 que vai reagir, mas eu tenho 50 disponível, está sobrando quanto? 20 gramas, é só subtrair a quantidade que reage, a quantidade necessária e a quantidade disponível. Então eu vou ter um excesso aqui de 20 gramas de H2. Portanto, o H2 é o meu reagente em excesso. Agora nós vamos para o quinto e último passo, que é calcular a quantidade de NH3 formado, que no caso é o nosso produto. Então, vamos ao quinto e último passo, que é, enfim, a resposta da nossa reação. Qual é o quinto passo? Usar o reagente limitante para calcular a quantidade de NH3 formado, calcular o produto. Então, nós já vimos que o reagente limitante é o N2 e nós queremos saber a quantidade de NH3 formado. Peguei lá da equação balanceada que 1 mol de N2 forma 2 mols de NH3. Muito bem. Qual que é a proporção aqui correta, tirando da equação? Eu sei que 28 gramas de N2, que corresponde a 1 mol, vai formar 2 mol de NH3. Você deve lembrar lá no início da questão que a massa molar do NH3 é 17 gramas por mol. Como aqui são 2 mol, fica 2 vezes 17, que vai dar 34 gramas. Então, se 28 gramas forma 34 gramas, 140 gramas de N2, que é o valor que eu tenho disponível lá na questão, né? Como ele é o limitante, significa que toda essa massa aqui vai reagir e vai virar produto. Por isso que a gente não usa o reagente em excesso para calcular o produto, porque você pode cometer o erro de usar a massa total disponível, quando na verdade a gente sabe que tem a sobra, né? Mas esquece lá o reagente em excesso e vamos trabalhar com o limitante. Então, se 28 gramas de N2 forma 34 de NH3, 140 gramas de N2 vai formar P gramas de NH3. Eu já tinha usado o X e o Y, eu estou usando o P aqui por causa de produto, mas poderia ser qualquer outra letra, né? Então, qual a quantidade de produto que vai ser formada a partir das 140 gramas? Multiplicando cruzado e equacionando, nós chegamos à resposta que a quantidade de NH3 formada é 170 gramas. Agora eu pego aqui, pessoal, faço um apanhado geral. Nós temos no começo da reação 140 gramas de N2 misturado com 30 mais 20, 50 gramas de H2. Só que a gente já descobriu que o N2 é o limitante e o H2 é o reagente em excesso. Estava sobrando 20 gramas das 50 e apenas 30 gramas reagiu. 30 gramas é o suficiente para reagir com 140. Então, 140 gramas de N2 com 30 gramas de H2 forma 170 de NH3 e ainda vai restar
20 gramas de H2. Tá? Então tá aqui a nossa aula de reagente em excesso passo a passo. Assista novamente, procure refazer essa questão. E é isso. Esse é o nosso mais novo vídeo do canal ABC da Química.